Beleza, galerinha? Tudo bem, pessoal? Olha quem tá aqui de novo, eu, professor Ribamar Costa, tudo bem? Galera, hoje a gente vai trabalhar um tema super importante, galerinha do 7º ano lá do Colégio Santa Madre. A gente vem trabalhando contigo o teu tema 3, diversidade da população brasileira. Abre teu livro lá na página 53. Não esquece disso, desculpa, gente. Página 56 do teu livro. Galera, a gente sabe então que a população brasileira, a composição dessa população, ela é baseada então em diversos povos. Houveram povos que migraram para o nosso território. A gente sabe que a base desse processo de formação da população se deu principalmente entre portugueses, indígenas e negros africanos. Portanto, a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, a gente tem uma miscigenação de raças muito intensa. Apesar de que a gente sabe que em cada região a gente vai ter processos históricos específicos que traduziram então esse processo de miscigenação. Cada estado, cada região, devido ao seu processo de formação territorial, tem então uma composição racial, de cor específica. Quando a gente trabalha essas questões, a gente tem que entender que quem vai fazer o levantamento de tudo isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através de pesquisas censitárias, ou seja, pesquisas de consulta à população. E aí a gente vai ter um levantamento, galera, da população brasileira no que se refere à cor ou à raça. Hoje o IBGE vai definir, então, 5 tipos de cor ou raça. Seriam elas branca, preta, parda, amarela e indígena. Então, quem faz esse levantamento, volto a te lembrar, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A gente começa trabalhando os povos indígenas. A gente sabe que esses povos indígenas que vivem hoje no Brasil, eles foram descendentes de povos indígenas que aqui já viviam antes mesmo da chegada dos colonizadores. Então eles já estavam aqui, eles já viviam no território brasileiro. O próprio IBGE diz pra gente que hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 896 mil indígenas, dividido em mais ou menos 307 etnias. Dá uma olhada aqui em algumas etnias que a gente tem no território brasileiro, esse mapinha ele está mostrando pra gente. Agora a gente sabe, galera, que por região, a região que mais vai concentrar esses indígenas é a região norte. Aqui é a região em que a gente vive. Segundo o IBGE, 58% da população de indígenas vive em áreas indígenas, vive em áreas destinadas aos indígenas. E o que sobra dessa porcentagem, aproximadamente 42%, vive nas cidades, vive nas áreas urbanas, espaços onde é mais difícil se manter e preservar a cultura desses povos. Observamos também que desses 58% que vivem nessas áreas preservadas, nós temos então 270 parques destinados a essa população, a esses indígenas. Galera, bora falar um pouco para ti também dos povos africanos. A gente sabe que a gente teve no Brasil entre o século XVI e o século XIX mais de 4 milhões de africanos que foram escravizados. Eles contribuíram com, pode-se dizer, as características culturais do Brasil, através, por exemplo, de alguns elementos importantes na culinária, na música. Então eles foram importantes na formação da cultura brasileira. Inclusive, a gente tem alguns remanescentes dos quilombos, que são as comunidades quilombolas, que são grupos de ancestralidade africana que resistiram, né, durante muito tempo e vivem nessas comunidades. Então a gente tem no Brasil uma população negra que a gente considera então como afrodescendente. Inclusive eu trouxe uma imagem aqui do maior geógrafo brasileiro, considerado por alguns, que é negro, é o Milton Santos. É claro que a gente sabe que essas populações ainda enfrentam um grande preconceito, um preconceito racial. Lembra, galera, que preconceito racial nada mais é do que a discriminação de raça ou cor. Não te esquece também dos movimentos migratórios para o Brasil. Tu tem que lembrar que migração é quando uma pessoa, uma população, ela deixa o seu espaço de residência e se fixa em outro espaço. No Brasil a gente teve várias populações que imigraram para o território brasileiro. Por exemplo, da Europa, portugueses, italianos, alemães, espanhóis. Da Ásia migraram para o Brasil os japoneses, os libaneses, os sírios,
principalmente no caso dos japoneses, libaneses e sírios, depois da Segunda Guerra Mundial. E é claro que essas populações deixaram muitas influências culturais. Se a gente for em São Paulo, por exemplo, a gente tem bairros que são de descendentes dos italianos, né? No sul do Brasil, a gente tem uma comunidade de descendentes de alemães muito grande, então eles deixaram marcas profundas na cultura, né? E até mesmo na arquitetura das cidades, enfim, a gente tem marcas muito profundas deixadas por essas populações. Não te esquece que a gente tem também a migração externa. A migração externa é aquele brasileiro que sai do Brasil e vai morar em outros países. E a gente tem a migração interna. Dentro do Brasil, a gente tem a migração entre as regiões e a migração que acontece dentro das regiões. A migração, galera, entre as regiões brasileiras, por exemplo, entre o norte e o sul, exemplo, é a migração que a gente chama de migração interregional. Só que existem as migrações que se dão dentro da região. Por exemplo, aqui na Amazônia, a gente vai ter a migração do campo para a cidade. Essa migração é uma migração intrarregional. A gente sabe que os motivos das migrações são os mais variados, mas os principais são os aspectos sociais e econômicos, também guerras, perseguições religiosas, assim como também adversidades naturais, como vulcões, terremotos, tsunamis, que levam essas populações a migrarem para outros espaços. Não podemos esquecer que no Brasil a gente tem migrações externas recentes, né? Por exemplo, migração de bolivianos, de haitianos, de sírios, de venezuelanos que vêm buscando o território brasileiro para assim então buscar melhores condições de vida. No caso da Venezuela, que é um caso mais recente, a gente observa a crise humanitária que vem acontecendo nesse país. Então a gente percebe o empobrecimento da população que levou então uma migração para o território brasileiro. Não te esquece de uma coisa também importante, galera, quando a gente fala do processo de emigração, a gente tem muita gente que sai do Brasil em busca de outros países. E esse gráfico ele mostra pra gente que a gente tem uma grande comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal destino das migrações externas que o Brasil faz. Depois vem o Paraguai, o Japão, o Reino Unido e Portugal. E é claro, a gente tem as migrações que se dão dentro do território brasileiro. Por exemplo, entre 1950 e 1990, nesse período aí, 50 a 90, a gente vai ter uma migração muito forte do Nordeste para o Sudeste do Brasil. E esses motivos se deram principalmente, galera, devido à mecanização do campo, ou seja, muitos indivíduos saindo das áreas rurais e buscando melhores condições de vida nas cidades, assim como a industrialização que aconteceu nas cidades, que atraiu muita mão de obra, e a concentração de terra, ou seja, falta de acesso à terra no campo, que leva esse indivíduo a migrar para a cidade. No caso aí, a migração que se deu entre Nordeste e Sudeste brasileiro. Lembra que o Nordeste ele sempre foi uma região repulsora de pessoas. Não te esquece que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais concentraram, então, pessoas oriundas, né, de outras regiões. E isso se dá justamente porque esses dois estados, né, essas duas cidades, elas concentram uma grande quantidade de indústrias, de comércio e de serviços. Não podemos esquecer que a região norte e a região centro-oeste também foram alvo de imigrações, que se deu principalmente nesse contexto, entre 50 e 90. Nesse período na Amazônia, a gente vai ter os grandes projetos, como o projeto Grande Carajás, a Zona Franca de Manaus, que atrai muita gente lá do Nordeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Assim como lá no Centro-Oeste, a gente vai ter a construção de Brasília, que também atraiu populações oriundas principalmente da região Nordeste. Ok? Já a partir dos anos 90, mais recentemente, as migrações que vêm acontecendo são as migrações de retorno. O Nordeste vem diminuindo, então, a saída de pessoas, né? A gente observa que muitas pessoas estão retornando ao Nordeste porque agora as indústrias brasileiras estão se descentralizando, galera, buscando vantagens lá no Nordeste brasileiro. Assim, então, a gente observa que houve uma diminuição da imigração para o Sudeste do Brasil. Beleza? Não te esquece do dever de casa, galera do 7º ano, questões 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, da página 64 e 65. Galera, página 64 e 65, questões 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. Tchau!